Aí está o desfecho desse capítulo, né, de libertação, que começa num diálogo inicial envolvendo aquela mãe e as duas filhas, né, um projeto reencarnatório, e culmina no aparecimento de Matilde, que já apresenta, de alguma forma assim, o filho que será o escopo central dessa obra, né? Diante do qual a obra vai mais tarde se voltar, né? Especificamente em relação à saga de Gregório, e aqui ela já apresenta, né? A obra já apresenta o drama inicial, pelo menos em linhas iniciais, do Gregório, né? Através da própria mãe, que aparece, né? naquele recinto, né? Diante do próprio Gúbio, denotando primeiro uma estatura espiritual ainda mais elevada do que um próprio instrutor. O Gúbio é o instrutor que faz parte dessa expedição, né? Sempre há um líder em todas as obras, né? E nessa obra o líder do grupo ao qual André Luiz pertence é o Gúbio, né? Mas Matilde revela uma estatura espiritual ainda mais avançada, ainda mais amadurecida, ainda mais evoluída. E de alguma forma lhe solicita uma ajuda nesse sentido, né? Uma ajuda que não é por acaso, porque na verdade a filha do Gúbio está ligada ao Gregório, então na verdade é uma ajuda recíproca entre eles dois, né? Gúbio parece guardar uma dívida de gratidão em relação a Matilde, porque foi ajudado por ela em outras oportunidades. Ele não entra muito em detalhes o que é que ocorreu, mas ele guarda uma dívida de gratidão, né? E o discurso dele, eu acho um dos pontos altos desse capítulo, né? A resposta que ele dá a Matilde é um dos pontos altos desse capítulo, reconhecimento de uma entidade que foi beneficiada e diz que aquela tarefa para ele não era nada comparado com aquilo que ele achava que ele recebeu da Matilde, né? A entidade sensível quase sempre tem na gratidão não apenas um reconhecimento, mas uma dedicação em serviço para, pelo menos, compensar o benefício que recebeu, né? Eu digo compensar porque a gratidão parece ser um fardo que a gente nunca consegue compensar, né? Porque por mais que a gente tente retribuir aquilo que a gente recebeu, já é outro contexto, já é uma outra situação, já estamos em outra situação, diferente daquela na qual eu precisei e uma mão distendeu para a minha mão, né? Uma mão recorreu a mim, né? Então, por mais que eu tente compensar depois, né, nunca conseguiremos, pelo menos nessa situação, né, profunda da palavra, compensar totalmente ou retribuir na mesma equivalência, né? Daí Kardec fala, por exemplo, gratidão dos pais em relação aos pais, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? Honrar pai e mãe, que aquilo ali era uma forma de pelo menos reconhecer a bênção recebida, mas que nunca é o pagamento total das bênçãos que o filho recebeu, por exemplo, de uma mãe ou de um pai dedicado inicialmente, né? Não dá para compensar totalmente, porque se fosse contabilizar tudo que o pai e a mãe fizeram, me refiro a pais e mães dedicadas, devotados, né? Ainda que seres humanos imperfeitos, já estamos em outro momento, em outro contexto, e na verdade é um senso de obrigação. A gratidão é uma espécie de senso de obrigação, de cumprimento, cumprimento de um dever, né? E aqui não é diferente quando o Gúbio se refere a Matilde nesse sentido, né? Dizendo que está disposto a ajudá-la de qualquer maneira, porque tudo que ele fizer, ainda assim, ele vai reconhecer a bênção que ele recebeu, que a gente não sabe direito o que é, mas deve ter a ver com a própria Margarida, a própria filha dele. Dá para perceber como as vidas se entrelaçam, né? Quer dizer, a filha do Gúbio tem laços e está vinculada de alguma forma a Gregório, na perturbação e nos débitos dele, e aí ambos se reúnem, né? Gúbio, um espírito, né, já com uma certa maturidade, um instrutor espiritual, e Matilde do outro lado, né? Ou seja, esses dois se acumpliciaram em perturbações, e os dois devotados se acumpliciam também em devotamento e em caridade, né? Em desejo recíproco de ajudar, né? Então isso é bonito, né? É bonito e é interessante essa movimentação do mundo espiritual, né? Como o mundo espiritual olha de uma forma diferente, né, as coisas, né? E é interessante porque é interessante a estatura moral da Matilde, quando ela se apresenta, aquilo é reconhecido como tal, né? Ela se impõe
simplesmente pela sua postura ou pela sua irradiação. Nem é pela sua postura, porque a postura dela, como diz André Luiz, é sem afetação, né? Diz palavras simples, discretas, deseja paz para todo mundo, né? É carinhosa com as pessoas ali, né? Sem nenhum tipo de exaltação da personalidade, muito pelo contrário. Mas a irradiação dela é percebida pelos espíritos ali, né? Pelo próprio Gúbio, né? E é interessante como a Matilde tem uma compreensão do Gregório muito diferente, né? É um espírito superior, ou seja, tem um afeto de dedicação maternal, mas não é um afeto de dedicação maternal da maternidade assim humana demais, que é o convencional nosso, né? Não é uma coisa de meu filho está certo em detrimento dos outros, muito pelo contrário, ela reconhece os crimes hediondos que ele cometeu. Ela inclusive fala isso, cometeu crimes hediondos, né? E estou há muito tempo tentando sensibilizar-lhe as fibras do coração, né? Já consegui arrancar algumas notas de reflexão e até de arrependimento. Ora, quer dizer, veja que trabalho de formiga, né? Trabalho lento e paciente das entidades nobres, né? E se a gente for examinar aí para cima, né? Quanto mais para cima, a gente vê mais exemplos nesse sentido, né? Até chegar, por exemplo, no Cristo, né? Que pacientemente tem acompanhado o processo espiritual do próprio planeta, né? Eu já citei aqui que em roteiro, Emmanuel diz que a população espiritual deste planeta, excetuando as emigrações e imigrações, porque essas relações de emigrações e imigrações existem, mas a relação de espíritos ligados à atmosfera desse planeta é em torno de 22 bilhões, que significa dizer que tem 22 bilhões de almas sob a tutela de Jesus. Jesus é responsável por 22 bilhões de almas, né? Emmanuel escreveu isso em 1952, na época a população encarnada era de 2 bilhões, e aí Emmanuel diz, além dos 2 bilhões de encarnados na Terra, há 20 bilhões de desencarnados, 20 mais 2, 22 bilhões, né? Grosso modo, né? Claro que há aí relações interplanetárias, né? Tanto de exílio, de saída, como de entrada, mas, grosso modo, 22 bilhões de almas sob a tutela do Cristo, né? Que acompanha o processo espiritual desses seres, né? Então a gente vê aí o trabalho de um guia espiritual, de um Cristo, né? Acompanhando esse processo aí de séculos, milênios, né? E assim por diante. Então aqui a gente vê essa entidade, né? Acompanhando o filho por séculos, né? Gregório perdido há muito tempo, né? Dá para entender que ela vem acompanhando há muito tempo, né? A tragédia e a queda do Gregório e o comprometimento dele no além-túmulo, né? Porque o espírito no além-túmulo também tem livre-arbítrio, ele escolheu continuar dando vazão aos seus erros, né? E ela, como mãe, olha aquilo, né? Acompanha, né? Não tem uma atitude apaixonada de querer na violência retirá-lo de lá, porque ela sabe que há processos que precisam de tempo, né? Não deixa de sentir por aquilo, né? Não deixa de se compadecer por aquilo. O sofrimento dela não é um sofrimento tomado de desespero, como é o nosso, no sentido geral, né? É um lamentar, é uma compaixão, uma melancolia, mas também uma sabedoria de saber que tudo aquilo é temporário, né? A entidade nobre sabe nesse sentido, né? Dá para perceber no discurso dela que ela deseja, inclusive, que ele volte para resgatar. Olha que a gente foge dos resgates, das expiações, né? Ela está querendo que ele resgate, né? Olha a visão de um espírito nobre, né? Deseja logo que eu mergulhe no corpo junto dele e que ele possa envergar a experiência novamente na matéria e poder resgatar os crimes clamorosos, vai aparecer. E aqui é uma coisa que o Jorginho comentou em semanas anteriores. Aqui a gente vê um espírito que vem com riqueza material, né? Um espírito muito endividado, muito comprometido e que vem com riqueza material, né? E que, portanto, não segue aquela lógica de necessariamente um espírito que se acompliciou com o erro volta na miséria necessariamente. Não, nem sempre. Depende, cada caso é um caso, depende da necessidade do espírito. A avaliação dos benfeitores. Às vezes o benfeitor chega para um candidato e diz assim, ó, se você tiver riqueza material de novo, pelas tendências que você tem, não vai dar bom, vai dar ruim. Você vai se comprometer mais. Então, para você... Né? Mas às vezes no caso dele aqui, a questão era outra.
Dá para perceber, aqui bem superficialmente, dá para perceber que o Gregório, a questão dele era muito mais poder do que dinheiro, né? A queda dele era muito mais poder do que dinheiro, que é uma sutil diferença aí, né? Apesar dessas coisas às vezes caminharem juntos, né? Mas pode acontecer também do espírito, como foi comentado aqui, do espírito equivocar-se naquela área, ser avaliado como sendo um candidato que tem condições de vencer e voltar na mesma experiência que ele faliu, para agora repetir a experiência e tentar ter êxito nela, né? Às vezes a entidade erra tantas vezes naquela experiência que aí sim pede uma situação totalmente oposta de carência e de limitação naquela área para poder não se comprometer mais e tentar resgatar parte dos compromissos, né? Mas aqui a gente vê alguém que vai reencarnar na experiência da riqueza material, mas as dores dele serão de outra natureza, não serão de necessidades econômicas, né? Pelo menos no planejamento. Pode ser que aqui as coisas se alterem, mas no planejamento os sofrimentos deles não serão de necessidades econômicas, né? Serão de enfermidade, de sabores, incompreensões, né? Até mesmo calúnias que ela se reporta, né? E veja que o espírito quanto mais elevado, mais a capacidade premonitória do espírito. Mas veja que essa premonição não é essa premonição convencional, popular, vulgar até, que a gente costuma dizer que o espírito prevê uma data. Tal data vai acontecer tal coisa, né? Veja aí que ela está prevendo coisas que possivelmente podem se dar mesmo. O alcance do espírito desse, ele consegue alcançar o que é que vai se suceder. Então, mais ou menos, se as coisas transcorrerem desse jeito, vai acontecer isso, isso, isso. E às vezes sucede mesmo. Eu me lembro de um livro formidável daquela médium russa, Vera Krizanovska, acho que é mais ou menos assim o nome dela, não sei se eu estou pronunciando direito. Ela psicografou várias obras de Rochester, o famoso conde devasso do século XVI e XVII. E Rochester, ele mais tarde escreveu uma série de obras, né, trazendo um conteúdo doutrinário impressionante, né? E uma delas, que é sobre um centurião, Quirínio Cornélios, alguma coisa assim, eu não estou lembrado agora o título, né? Mas tem um momento que há um momento que um ancião, um cristão venerando, mais ou menos do século I, 90 depois de Cristo, ele tem uma regressão de memória. E nessa regressão de memória, ele tá ensinando aos seus discípulos, ele tem uma regressão de memória e depois ele conta aos seus discípulos. Quando ele regressa para a época do Cristo. E ele se vê como legionário romano, um soldado romano, e vê a cena de Jesus indo para Pilatos, depois sendo preso, e ele foi um dos guardas que ficou aí de sentinela de madrugada tomando conta, e Jesus conversou um pouco com ele, né? Inclusive, em alguns momentos, ele se compadeceu e resolveu abrir a cela, deixar o Cristo ser liberado. E o diálogo é impressionante, porque é esse venerando, João Eremita, ele diz: meus filhos, e nessa regressão eu me via dizendo para o Cristo dessa forma, que deixaria a cela aberta e que ele poderia fugir. E o Cristo diz: não, meu filho, eu não deploro o meu martírio, muito pelo contrário, é para isso que eu vim. Eu não vou fugir pela porta dos fundos como se tivesse cometido uma desonestidade, muito pelo contrário. E aí o soldado diz assim: mas eu poderia pagar o preço de responder por isso diante do império, você seria liberto e eu pagaria o preço, não tem problema, porque impressionado com o magnetismo. E aí Jesus disse assim: um dia você será martirizado por mim, mas não agora, futuramente você será martirizado. E aí João Eremita disse assim: foi nesse momento, nessa regressão, que eu me vi futuramente amarrado em um poste, sendo queimado vivo, em nome da própria doutrina dele. Aí Rochester coloca uma nota de rodapé no livro dizendo assim: estava prevendo a futura reencarnação 1400 anos depois, como Jan Hus, o célebre teólogo e missionário cristão que antecedeu Martinho Lutero, inclusive, e que seria queimado vivo, exatamente como estava sendo previsto. Ora, então, Jesus insinuou o martírio dele futuramente, mais de 1 milênio depois, né? É claro que ele não precisou datas, mas talvez ele vislumbrou mais ou menos o que ia acontecer. Quer dizer, um alcance de um espírito desse a gente está distante de saber. Não é uma premonição no sentido de tirar o seu livre-arbítrio. Não é.
Né? Porque, às vezes, num modo grosseiro, uma mãe às vezes conhece tanto o filho que sabe como é que o filho vai se comportar, sem que isso o filho perca o livre-arbítrio dele. Né? É mais ou menos nesse sentido. O espírito evoluído ele consegue abarcar tanto que ele sabe mais ou menos para onde vai, né? É sempre uma possibilidade forte, não é uma certeza, porque depende do livre-arbítrio do sujeito, né? Mas ele conhece tanto a alma humana. Um Cristo, ele já passou por esses processos inúmeras vezes, então ele tem uma experiência, né? Ele tem um know-how daquilo, né? Quantos bilhões de anos aí evoluindo e passando por isso. Então, para ele prever isso, talvez seja algo pouco. O nosso entendimento é que não consegue abarcar isso, né? Matilde tá fazendo uma premonição aqui, claro que a curto prazo, muito menor, a respeito do Gregório, que pode se cumprir mesmo, graças ao alcance dela, de percepção e assim por diante, né? Então isso me chama a atenção aqui no discurso dela. E eu queria, por fim, destacar só a frase de Guber em relação a ela, né? Quando ele diz o seguinte: um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente o teu devedor. E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará a tua bondade e o teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. Olha que coisa interessante, ou seja, a gratidão que ele tinha com ela era de tal forma forte que mesmo diante de Gregório, se Gregório fosse agressivo com ele, toda vez que ele olhasse para Gregório, ele lembraria da mãe. E isso daria forças a ele para ser tolerante para com o filho, né? Graças à dívida de gratidão que ele tinha com ela. Então isso é muito bacana, que isso une, né, os laços entre os espíritos, né, em uma irmandade só. Né? Quem é que não tem alguma dívida com alguém, que foi ajudado com alguém, né, que alguém não deu a mão em algum momento e ao mesmo tempo a gente também está estendendo a mão a outrem, e a evolução também faz nesse espírito de equipe, né, de colaboração, né? O progresso é individual, mas ao mesmo tempo sofre interferência recíproca, né? Nós ajudamos e somos ajudados o tempo todo, que é o símbolo de Jesus na cruz, o Cirineu ajudando, né? Ele aceitou aquela ajuda, né? O que é que o guia espiritual do planeta não poderia fazer, né? Ele venceu a gravidade levitando na água, e o que é que ele não poderia vencer ali? Ali estava um símbolo também, né? Da evolução do espírito, as quedas, né? Segurando a cruz, né? Um símbolo, e ao mesmo tempo ele aceitar que alguém ajudasse ele carregar a cruz, ou seja, não deu a cruz para o outro, porque a cruz era dele, esse é um símbolo, né? Mas aceitou ajuda. A gente deve aceitar a ajuda do outro também e ajudar também o outro, né? Então, esse é um símbolo interessante, né? Uma das coisas que me chamou bastante a atenção, teve duas, é o papel da mulher. Sempre, normalmente que tem esse resgate é sempre a mãe ou a esposa que está pedindo pelo filho, pelo esposo, pelo não sei o quê. E nesse mundo daqui de meu Deus, a gente vê tanta desvalorização da mulher, ainda hoje, principalmente fora do Brasil, a gente vê como as mulheres são maltratadas. Tem lugares que a mulher não vale nada. Na Índia mesmo a gente vê muito isso, foi um lugar que eu fui. A mulher não tem valor nenhum. Assim, e as que tem, é aquele casamento que o homem anda aqui com os filhos, a mulher vem sempre atrás, a mulher não pode estar junto com os homens, a mulher não pode se dirigir aos homens, a mulher tem que usar aquele coisa. Então eu fiquei analisando por que as mulheres. Será que no carro a gente vive de mulher nesse mundo de meu Deus? Para desenvolver o amor, a paciência, a tolerância, sei lá, é um negócio assim que me chocou. Mas aí quando a gente vai para lá, ainda fica orando por esses infelizes. Essa pérola eu vou deixar no vídeo, viu? Se você for olhar aqui nesse caso, ela não tem nada a ver com o rumo que o marido tomou, mas ela diz que não vai poder ser feliz sabendo do marido naquela situação, do filho naquela situação. Então você não tem sossego. Você é mulher, a gente é mulher, né? Não tem sossego, velho. Poxa. Na verdade, essa observação é válida, Fátima, porque a gente vê que no plano espiritual a coisa às vezes é inversa, né? Quase sempre os homens estão piores, né? No sentido genérico, é claro, né? O espírito não tem sexo, evolui tanto em um sexo como em outro, não existe um privilégio nesse sentido, mas pelo clima do planeta de injustiça, de desigualdade, onde a mulher muitas vezes é oprimida, é vítima de desqualificação, né? Segundo os melhores estudiosos
da história e da sociologia, o preconceito mais antigo é a misoginia, né? É o preconceito mais antigo do ponto de vista histórico, né? É o que tá... E alguns defendem a ideia de que todos os preconceitos são, na verdade, derivações da misoginia, né? O racismo, homofobia, seria derivações, né, desse padrão, né, que é muito antigo, a ideia da desqualificação da mulher, da atribuição de que a mulher é inferior em algum aspecto considerado, né, ou merece uma situação ou uma condição inferior à do homem, né? Isso daqui é histórico, é antigo, né? A gente vê isso reproduzindo. Esse é um tema vasto, né? Mas o que Emmanuel diz em O Consolador é, por esse tipo de contexto, é que os espíritos femininos, por espíritos femininos, entenda-se aqueles espíritos que reencarnam repetidamente, que a gente sabe que isso ocorre, espíritos que reencarnam repetidamente no sexo masculino e outros repetidamente no sexo feminino, e criam uma afinidade psicológica a ponto de repetir experiências. O espírito precisa, na verdade, viver ambas as experiências, mas existe isso. O espírito reencarna múltiplas vezes em uma anatomia, né? Esses espíritos, que Emmanuel chama de espíritos femininos, quase sempre estão em uma situação melhor de evolução. Por quê? Por causa dessas situações, acabam crescendo espiritualmente, acabam evoluindo a sensibilidade, o amor, em detrimento, né, dos espíritos masculinos, que quase sempre oprimem, quase sempre numa sociedade que folga e até estimula determinados padrões no homem. Acaba, inclusive, tendo na figura dos sujeitos masculinos, né, vícios e perturbações que a mulher, às vezes, fica um pouco mais imune, né? Razão pela qual há uma ressalva de Emmanuel e de outros espíritos em relação... Eu não quero entrar por esse tema agora, porque é um tema muito polêmico, mas aquilo que Joana de Ângeles fala, chama em feminismo de revide, né? Ela diz isso em Encontro com a Paz e a Saúde. Ela diz que, por conta de um movimento muito oprimido, a gente tem visto um feminismo que não é um feminismo que luta pela igualdade, luta contra violência contra a mulher, feminicídio, pautas que ninguém em sã consciência vai se colocar contra isso. Mas um feminismo que, assim, a gente foi tão oprimido, agora a gente tem que se sobrepor a, né? E aí a gente vê, às vezes, uma adoção exagerada e uma defesa de bandeiras, na verdade, que é se igualar ao homem naquilo que o homem tem de pior, né? Eu não vou entrar mais detalhes disso, senão isso daqui vai ter muito pano para a manga, né? Mas eu acho que, né? Tanto é que há falas de Emmanuel que soam estranhos, soam até aparentemente patriarcal no Consolador, principalmente, né? A ideia de que a mulher deve ser educada para o lar, né? Ele tem umas expressões assim, o Consolador, que soam estranhas, né? E que, analisadas no sentido aqui cuidadoso da palavra, não é que a mulher não possa trabalhar fora, não é que a mulher não possa ter outras aptidões e não possa se desenvolver, etc. Mas existe um dever, que, especialmente daquelas que vivenciam a maternidade, que por conta da experiência de contato, a gente sabe que existe uma diferença entre a maternidade e a paternidade, ainda que hajam pais super dedicados, e a tendência é haver uma igualdade maior, mas pelo contato da gestação, pelos hormônios femininos, né, há uma tendência maior. Não é que os homens não possam, mas há uma tendência maior de facilidade da mulher, por exemplo, lidar com determinadas tarefas. E a gente está vendo a sociedade ainda, sem nenhum tipo de preconceito, e examinando, por exemplo, o reflexo por exemplo, a mulher se isentar em demasia da atividade da maternidade, especialmente quando os filhos são pequenos, e como é que é isso futuramente. A gente ainda está examinando isso, porque a gente tem ainda poucas gerações fruto disso. A gente vai ver isso ainda futuramente, né? Até para estabelecer um parâmetro. Repito, não é uma ideia de que a mulher não possa trabalhar fora, muito pelo contrário, né? Mas há um desafio aí que precisa ser equacionado, né? Quase sempre, com algumas exceções, a falta da mulher... Por exemplo, vamos pensar aqui em orfandade. Quase sempre a orfandade de uma mãe pesa mais do que a orfandade de um pai. A ausência de uma mãe para os filhos, não estou dizendo para a economia, como provedor, aí é outra coisa, mas para os filhos, quase sempre, a falta da presença da mãe gera mais consequências do que a falta da presença de um pai. Então, esse tema aí que é delicado, que a gente ainda está tentando equacionar,
né? Nem a ideia machista de que a mulher só vive para ser mãe, para procriar e para cuidar de filho, né? Nem a ideia exagerada de que a mulher é igual ao homem, pode abandonar e deixa com funcionários e que os filhos se lixem. A gente vai ter que equacionar esse problema aí, incluindo os homens também nessa atividade de dedicação para com os filhos, né? Então, sem querer me alongar demais, porque senão a gente vai desviar muito do tema, mas acho que vale a pena. Esse é um tema de um estudo à parte que a gente pode... Sugestão para a gente aprofundar, né? No que pese espírito superior poder andar por todo lugar, né? Mas locais de umbral e tal, me causou bastante reflexão aqui o fato de Matilde falar para Gugo que vai esperar ele no campo de saída. Ficou uma coisa assim, tipo, eu não vou entrar ali porque né, eu acho que ela é tão elevada que vai ser um contraste ali pesado ali de vibração, né? E aí esse campo de saída eu fiquei a reflexionar que, qual a natureza desse campo de saída, porque em nosso lar, apesar de ser um ambiente que não fosse lá tão evoluído, mas existia ataques, né, do umbral contra a colônia, né? Aí eu fiquei, cadê esse campo de saída, né? Será que o nosso lar estava dentro dessa situação, não estava fora do campo de saída? Porque Matilde falou, os mensageiros vão me avisar que você vai estar no campo de saída, eu não vou lá com você fazer o resgate, nem vou lá quando você convencê-lo, vou pegar ele e trazer para cá, vou esperar vocês no campo de saída. Aqui fora, sei lá, eu converso com ele, me mostra ele, enfim. É uma coisa que eu fiquei a reflexionar sobre isso. É bem lembrado, bem pontuado, Balata, essa questão, porque essa definição de campos de saída, né, uma nomenclatura que o André Luiz coloca, né, na boca dos personagens, que os personagens colocam isso, né? Veja que ele não repete a expressão umbral, porque umbral também significa essa porta, né, esse portal, essa passagem, né, que a rigor, pelo menos na letra, na semântica, significaria a mesma coisa, né? O campo de saída seria esse local entre uma esfera e outra, né? Esse local intermediário, que na verdade, a rigor, em todo o plano espiritual, sempre há, né, dimensões entre uma e outra, né? Fronteiras entre uma. Mas por que essa designação especificamente entre a esfera onde Gregório está, que realmente é uma esfera mais densa, né? E as regiões das chamadas colônias espirituais, né? Ou seja, das cidades organizadas, equilibradas, das cidades que primam e que vibram para o bem, né? Veja que não é nem a região umbralina daqueles espíritos perdidos, né? Que não sabem que desencarnaram, como aconteceu com o André Luiz, né? Nem a dimensão espiritual adjacente à esfera física, porque aí há dimensões espirituais que interagem conosco o tempo todo, né? Espíritos o tempo todo aqui convivendo com a gente, né? E vivendo essa esfera mais próxima da Terra, em contato direto com os encarnados, né? E ao mesmo tempo não é instâncias sublimes, né? Então é o local, a expressão é lugar limite entre essa esfera densa, que vai além do umbral, estamos falando da região de Gregório, e os locais que representam as chamadas colônias harmonizadas, né, cidades. Então, bem pontuado, né? Me fez pensar até aqui na parábola do Lázaro e o mal rico do Evangelho de Lucas, né? Que tem um momento que tem uma fronteira, né? Acho que eu já até comentei aqui em determinado momento, tem uma fronteira que Jesus coloca que Abraão com o rico, né? Não, Abraão com Lázaro diz para o chamado mal rico, dizendo, não, os que estão aí não podem vir aqui e os que estão aqui não podem ir ali, né? Mas eles se veem, porque eles estão se vendo e conversando, né? Ou seja, há uma visualização, né? É interessante isso, né? Então não é o céu e inferno católico medieval, que está um no inferno e outro no céu e não há conexão. Está um vendo o outro, mas um não pode ir lá e o outro não pode vir cá, né? Mas dá para olhar, dá para visualizar. É uma figura interessante, né? Ele no seio de Abraão, planando no ar, né? E visualizando. Então, quer dizer, isso denota essa alegria dele de servir. Ele está se colocando
para servir, né, e para colaborar com ela, e para ele é motivo de júbilo estar colaborando com uma entidade que ele tem um apreço, um afeto, um reconhecimento, que foi ajudado por ela. Então, isso acaba... O que ele está dizendo é o seguinte: a situação vai ser penosa, vai ser difícil, né? Não existe evolução espiritual sem esforço e sem desgaste, portanto, é uma forma também de, aspas, muitas aspas, sofrer, né? Quando eu falo sofrimento, não quero sofrimento no sentido aqui do tormento, né? Mas tudo aquilo que exige esforço, estudar é esforço, é sofrimento, né? Fazer musculação para ficar com condicionamento físico é sofrimento, né? Então, vencer o orgulho é sofrimento nesse sentido. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: mas a alegria que eu tenho de servir é tão grande que isso sobrepõe ao esforço que vai ter, porque vai ter esforço. Eu vou ter que lidar com o Gregório, a gente vai para essas regiões densas, vai ser difícil, mas o espírito de serviço vai fazer com que o sofrimento não se detenha. Olha a coisa, né? O sofrimento não vai permanecer, não vai ficar fixo, né? Porque passar por algum esforço é natural, né? Mas se fixar no sofrimento, isso não vai ser possível por conta da alegria. Quer dizer, ele realmente, o que é que ele está denotando? Que ele está realmente emocionado, né? A ponto de estar sensibilizado, de estar chorando de alegria, né? E essa alegria. Veja que a alegria eu me lembrei agora, Francisco de Assis, né, o santo de Assis, né, considerado por muitos como o espírito que melhor copiou Jesus na Terra, era chamado na sua ordem franciscana. Cada um era um irmão, né? Ele era irmão alegria, por conta da alegria que ele tinha. A alegria que ele tinha era tanta que às vezes perturbava Frei Leão, né? Porque ele tinha dores insuportáveis, né? Francisco contraiu tracoma, contraiu hanseníase, tem uma série de doenças, né? E vivia cantando, né? E aquilo acabrunhava Frei Leão, que dizia, pô, o homem tá com o máximo do limite orgânico, né? Padecendo dor e cantando dessa forma, né? E ele costumava dizer que a santidade com Jesus tinha que ser uma santidade exaltada, porque quem conheceu Cristo tem que ser alegre. Olha, então não é uma alegria convencional do mundo, no sentido assim, eu estou na zona de conforto, ninguém me incomoda, eu fico alegre. Não é essa alegria vulgar, alegria de que... Porque essa alegria é fraca também, porque essa alegria vai embora rapidinho. Diante da primeira situação que me incomoda, eu perco essa alegria, né? Eu saio desse humor, né? É uma fé, uma confiança, uma esperança que deixa esses espíritos tão alegres que as coisas, os aborrecimentos que eles tinham, os aborrecimentos são de menor importância. Eles não valorizam isso, né? E conservam a alegria, né? Quando a Matilde, ela se faz parecer com... trajava aquela túnica linda e coisa e tal, que ela falou com o irmão Rubio, ela falou assim, agradeço-te com a oportunidade de você, creio haver chegado efetivamente no instante de aceitar-te a ajuda fraterna. Então, quer dizer que antes disso ela nunca aceitou, né? Pois é, bem mencionado, quer dizer, ele já deve ter se oferecido e ela disse, não, agora eu aceito. Eu imaginei que ele já tivesse à disposição há muito tempo e como são as coisas assim que tudo tem uma bate e volta, como é que a gente fala isso na gíria? Tem um nome que tudo que você faz, tanto de ruim como de bom, volta para você, né? Bem o que aconteceu aqui, né? E outra coisa é o seguinte... Que é um pouco assim, ela devia ser tão nobre que ela não deve ter pedido muita coisa para ela, tipo assim, é meu filho, interceda aí, né? Assim, pedir em causa própria. Não, você tem os seus trabalhos, eu não incomodo, né? Eu estou lembrando de alguns casos aqui, enfim. Eu me lembrei, Suzana, essa postura nobre do espírito, que é um pouco o que a mãe de André Luiz, né? A mãe de André Luiz também não ficou solicitando em defesa dele, e ela disse para ele, olhe, eu não sou a única mãe aqui que chorava a falta do próprio filho, eu não poderia chegar aqui e colocar como se o meu problema fosse maior do que todo mundo, tem muitos aqui com problemas semelhantes, aqui a gente começa a ter uma noção diferente. Eu me lembrei que quando o Chico Xavier começou a mediunidade dele, uma irmã sua foi internada como louca no sanatório psiquiátrico, né? Vítima de uma obsessão pertinaz, inclusive, porque ali era realmente de ordem espiritual, mais tarde ele foi, inclusive com um grupo espírita, e ela se liberou daquilo, né? E ele muitas vezes ficava na frente, ele ia visitá-la e depois saía muito triste,
ficava às vezes na calçada, às vezes em frente ao hospital psiquiátrico, aos prantos. Até que um dia Emmanuel chegou e disse assim, o que é que está acontecendo? Ele disse, o senhor não sabe? Minha irmã está internada aí, está sofrendo. E ele disse assim, mas tem muitas irmãs suas internadas aí há muito tempo, você nunca foi visitar. Ó a noção do espírito, né? E ademais, a dor dos Xavier é maior do que a dor do Silva, dos Pereiras, dos Gonçalves? O que é isso? Quer dizer, a noção do espírito. Claro que ele não está desconsiderando os laços da família consanguínea, né? Mas ele queria dar uma lição ali para Chico naquele momento, né? Então, eu acho que o espírito desencarnado desse quilate deve já ter essa compreensão, né? Sem necessariamente esquecer o afeto do seu coração, né? Eu achei muita coisa aqui interessante. E essa coisa do amor de mãe, eu acho que é muito próximo do que o Cristo disse, para a gente amar o outro como nós mesmos. É a extensão, e eu acho que o amor de mãe é o que faz, é o mais próximo do que o Cristo deixou como roteiro de amor. E aí, uma coisa que ninguém pontuou e eu achei interessante. Gúbio aqui, enquanto pai com Margarida, exerceu esse mesmo amor, porque lembra que talvez esse pedido primeiro que já tenha tido, ele não estava ainda tão imbuído do propósito do bem, porque ele sabe que Gregório que desviou Margarida, né? Que acabou com a vida de Margarida. Claro que ela teve as escolhas. Mas então teve compromissos terríveis. Gregório tinha poder, porque a igreja tinha poder e dinheiro. Né? Na época do livro, a igreja era a mão junta com a mão do Estado. Então ele tinha poder, dinheiro e influência naquelas famílias, porque era quem tudo se consultava com o vigário e se contava tudo ao vigário. Era o conselheiro familiar. Então, Gregório tinha todas essas questões, tinha o intelecto, a formação religiosa, que era muito ampla, né? Que a igreja dá tudo, de línguas, da história, de tudo. Então ele tinha a formação intelectual, dinheiro, poder, que era o poder da igreja, mas não tinha o poder que Jorge pontuou, moral. Então ele era extremamente comprometido na questão da moral, porque eu acho que ele, enquanto homem, ele não tinha se convertido para o papel do sacerdócio, né? Ele tinha conflitos com isso, tanto que ele desviou em algumas vezes. E o que eu achei interessante quando ela diz assim, ó, que a joia, que para mim, contudo, ele é a joia primorosa do coração ansioso e eternizado. E eu vejo muito isso quando, assim, eu passei uma época trabalhando com o povo que falava das penitenciárias, e as mães, elas não acham que, elas falam o seguinte, meu filho é inocente. Pode ser o maior criminoso de crimes hediondos mais terríveis, meu filho é inocente. E apostam todas as fichas nisso, e não abandonam. E muitas dizem assim, isso que Beth falou, minha vida está perdida, eu estou presa lá. Porque você está vinculado. Aí eu pensei nessa questão dos vínculos com as outras almas. Quando a gente fala assim, que as reencarnações são solidárias, quer dizer, do próprio espírito, as várias, mas também são solidárias com os outros que estão conosco. Não é? Eu queria que você pegasse esse ponto aí com mais precisão, e tem um outro para dizer também. Aqui, ó. Raimundo, me desculpa. Mas, veja só. Quando falaram que Gregório vem com ele vem rico, né? Vem aqui em Oado. Mas não diz que uma das provas mais difíceis, até do que a miséria, é a riqueza, porque os desafios são maiores. Não é uma questão mais do poder, que isso ele já tem passado. Mas ele vai ter tudo isso, vai ter ascensão, ter aqueles vários amigos de ocasiões, e depois vai perder tudo. Mas ele diz aqui também, é isso que eu até pontuei aqui assim, se esse ponto fala assim, inquietante, a deserção dos falsos amigos, o abandono e a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. A miséria aqui não é a miséria de faltar os recursos, ele vai ter as duas provas numa encarnação só. Uma encarnação só. Então, que é exatamente para burilá-lo enquanto ser, porque não é a dor que faz com que a pessoa se enxergue enquanto alma imortal.
Eu acho que esse amor vai sendo sublimado, né? Essa referência do amor de materno no mundo, né? Que é uma referência importante, muito importante, em que pese como espíritos imperfeitos, esse amor que é um dos amores, assim, ou uma das manifestações de amor mais sublime e talvez a referência maior mesmo, né? Porque Kardec vai dizer que nos irracionais Deus cuida dos seus filhos através de um instinto. O instinto que faz com que os mais velhos tomem conta das crias, né? No mundo dos animais. Então, o instinto maternal começa a surgir daí. Né? Por que eu não falo instinto? Não é necessariamente negativo. Né? É apenas uma manifestação mais irracional. Né? No ser humano, no caso, principalmente dos sujeitos femininos, a gente tem, portanto, esse instinto que ainda herdou, que todos nós herdamos ainda, né? Instinto dos irracionais, e ao mesmo tempo a razão que direciona isso para sentimentos. Então tem as duas coisas. Tem o instinto de proteção, que é uma forma que a natureza dotou os irracionais e também aos seres humanos para que a natureza conserve a espécie. E a espécie possa... É a lei de Deus, do ponto de vista material, conservando a espécie. Né? Porque do ponto de vista de um perigo, é melhor conservar aqueles mais novos, né? E até sacrificar aqueles que já estão mais organizados. Por quê? Para dar expansão à espécie. Né? Mas, ao mesmo tempo, no humano não é tão simples assim como nos irracionais, porque tem o sentimento, né? E aí, dos sentimentos, se desenvolvem sentimentos profundos. Né? Mas esse amor, ainda assim, vai sendo sublimado. Você veja o exemplo que a gente está examinando aqui. O exemplo de Matilde com Gúbio. Né? Do ponto de vista de um amor mais humano, Matilde seria briga com Gúbio, porque seu filho perverteu a minha filha. Qual era a ideia aqui do ponto de vista humano? Né? O seu filho perturbou a minha filha no mundo. Né? Pelo contrário, eles se unem. Né? É um outro entendimento. Né? Então, e esses laços vão, né? Aí você veja que não é só aquela ideia de você... que eu acho que é uma metáfora, né? As redes sociais, você vai, daqui a pouco você percebe que todo mundo conhece todo mundo, né? Porque você conhece alguém que é alguém lá que conhece outro alguém, etc. Quando você vê... Imagina o mundo espiritual, os laços, né, de afeto, quando você vai ver, né, você está odiando alguém que no fundo tem laços com alguém muito querido seu. Flávio, só queria perguntar uma coisa, assim, no livro, nessa específica leitura de hoje, tem uma frase que fala sobre as preces endereçadas a Jesus, né? O que eu acho, assim, muito interessante é que você nunca vê preces endereçadas a Maria. Né? Sempre as preces endereçadas a Jesus ou a Deus. Sim. Maria foi tão nobre também na Terra, será que ela não teve merecimento de solicitação de não sei, mas assim, especificamente no livro, nos livros, ou até nos livros em geral da doutrina espírita, sempre as preces são endereçadas a Jesus. E eu já li muita coisa sobre Maria, acho ela assim, uma coisa espetacular, a vida que ela teve depois de Jesus também, de ajuda, né? Tem uma coisa interessante na sua pergunta, Suzana, que vale a pena a gente refletir, que é o seguinte, de fato, Maria, a mãe de Jesus, né, é um espírito que, pelo pouco que a gente sabe, que a gente não tem muita informação, porque é um espírito de altíssimo nível, de altíssima evolução, considerado, inclusive, do ponto de vista feminino, o máximo do planeta terrestre. E era necessário alguém que pudesse oferecer ao Cristo uma forma física de superior qualidade. Né? Então não se pode amar o filho e odiar ou detestar a própria mãe, desconsiderar a própria mãe. Então era espírito sublime, embora assumiu a função, uma função de muita responsabilidade, de ser genitora física dele. No mundo espiritual, ele como governador, ela na verdade é um espírito subordinado a ele, né? É uma colaboradora dele, né? Mas de tal forma grandiosa que certa vez eu vi uma entrevista de Divaldo à Federação Espírita de Portugal, era lá em Portugal, e ele respondendo sobre a questão de Maria e de José, os pais biológicos de Jesus. E aí ele disse que não tem muita informação, mas que os espíritos disseram a ele que até hoje não reencarnaram mais.
tal é a evolução desses espíritos que não precisam reencarnar assim comumente como os espíritos comuns, né? Nem neste, nem em outros planetas. Então, veja que não são espíritos convencionais, portanto. Agora, o que pode acontecer é, às vezes, os espíritos... Porque, assim, como na história do cristianismo houve muita polêmica, né? Especialmente com as divergências entre catolicismo e protestantismo, a ideia de culto à imagem, idolatria à imagem, etc., que o protestantismo em alguns momentos contestou isso. Na raiz dessa contestação havia um certo sentido. Depois se tomou excesso, a gente vê religioso quebrando imagem que é considerada sagrada por católico, aí já está apelando para a violência, etc. Na raiz havia uma discordância teológica ali, que havia uma espécie de crítica à reprodução do judaísmo antigo que cultuava ídolos de barro e que Moisés havia desconsiderado, né? E que o Cristo espiritualizou a ideia de cultuar a imagem, o que não significa dizer que Lutérios e aqueles reformadores iniciais não veneravam a figura desses homens e mulheres como veneráveis, né? A ideia era aquele culto a estátuas, né? Aquele culto fanático à idolatria de imagens, como se aquilo em si mesmo fosse sagrado, né? É a mesma coisa, né? Criticavam Chico porque Chico tinha uns quadros e algumas imagens de santos, né? Como se a gente não pudesse ter alguma coisa que, né? Não é tornar aquilo algo sagrado, é a memória, a lembrança, é o gostar, né? O apreço. Esse é o excesso, né? E no movimento espírita houve um tempo de críticas. Chico foi criticado em relação a isso, de críticas como se a gente não pudesse, sei lá, achar bonito, por exemplo, a Capela Sistina de Michelangelo, porque isso é adorar a imagem. É necessário ter cuidado para esses excessos. É diferente de eu colocar uma estátua de São Jorge na frente do centro espírita e ficar fazendo prece ali na frente, que aí eu crio um ritual. Aí é diferente, né? Mas que eu gosto de uma imagem, que eu coloque uma imagem, que eu gosto de colocar em minha casa um quadro, né? E não necessariamente não é aquilo que é sagrado, mas é a lembrança que me faz bem, etc. Por que não, né? Então, e houve uma época, Divaldo conta isso, houve uma época, inclusive, de críticas muito fortes em relação e aí talvez os espíritos, para não entrar em polêmica, refere-se logo a Jesus, porque referência a Jesus refere-se a todos, né? Porque Jesus está no vértice da pirâmide nesse sentido, né? Tanto é que Divaldo disse que certa vez ele esteve na FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estamos falando aqui, gente, não da FESP de atual, tá? A FESP da década, sei lá, de 50, de 40, 50, e que Divaldo fez uma palestra sobre Maria de Nazaré, ele contou isso. E quando acabou, um grupo de intelectuais, né, da FESP cercou ele e começou a criticá-lo, dizendo: você está aqui, como é que ele falou? Alimentando a mariolatria. E Divaldo com aquele jeito engraçado disse: eu não sei nem o que é isso. Mariolatria. Quer dizer, e aí começou aquelas críticas. Então veja que o movimento espírita também tem condutas farisaicas, né? Tem esses fundamentalismos, esses fanatismos religiosos, né? E Maria é um arquétipo da maternidade, porque tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, é tudo aquilo que uma mãe pode sofrer, né? O tipo de sofrimento que ela passou, né, é também um arquétipo. Tanto é que tem uns teólogos católicos que falam algo bonito, né? Falam que, por exemplo, na história... Haroldo até gosta de comentar isso. Na história simbólica do Antigo Testamento, do Velho Testamento, a gente tem Adão, que é um modelo de homem que fracassou, né? O modelo adâmico, o modelo de homem, fracassou. E aí, o que é a ideia? Que esse modelo que fracassou era uma espécie de rascunho. E que mais tarde viria um outro Adão, que seria um modelo com M maiúsculo mesmo, que seria Jesus. Jesus seria o novo Adão. Tanto é que tem uma epístola de Paulo que Paulo fala isso, que o Cristo é o novo Adão, né? E quem seria a nova Eva? Talvez seria Maria de Nazaré, né?